Deus considera uma pessoa justa não por causa das suas obras, mas apenas por causa da fé em Jesus Cristo. Agora, essa é uma declaração ortodoxa do Evangelho. E nós, é claro, amamos a reforma aqui e falamos sobre sola fide, sola gratia, por fé somente, somente pela graça. E sabemos que essas não são apenas doutrinas da reforma, são doutrinas bíblicas. Isso é o Evangelho. E sabemos como é fácil, seja uma religião falsa ou o que quer que seja que uma pessoa vai ter uma intenção assim de contrabandear obras de alguma forma nessa equação. Nós pensamos de alguma forma, mesmo que de forma pequena, que nós precisamos de um esquema, Deus considera uma pessoa justa não por causa das suas obras, mas apenas por causa da fé em Jesus Cristo. Agora, essa é uma declaração ortodoxa do Evangelho. E nós, é claro, amamos a reforma aqui e falamos sobre sola fide, sola gratia, por fé somente, somente pela graça. E sabemos que essas não são apenas doutrinas da reforma, são doutrinas bíblicas. Isso é o Evangelho. E sabemos como é fácil, seja uma religião falsa ou o que quer que seja que uma pessoa vai ter uma intenção assim de contrabandear obras de alguma forma nessa equação. Nós pensamos de alguma forma, mesmo que de forma pequena, que nós precisamos de um esquema, Deus considera uma pessoa justa não por causa das suas obras, mas apenas por causa da fé em Jesus Cristo. Agora, essa é uma declaração ortodoxa do Evangelho. E nós, é claro, amamos a reforma aqui e falamos sobre sola fide, sola gratia, por fé somente, somente pela graça. E sabemos que essas não são apenas doutrinas da reforma, são doutrinas bíblicas. Isso é o Evangelho. E sabemos como é fácil, seja uma religião falsa ou o que quer que seja que uma pessoa vai ter uma intenção assim de contrabandear obras de alguma forma nessa equação. Nós pensamos de alguma forma, mesmo que de forma pequena, que nós precisamos de um esquema, Deus considera uma pessoa justa não por causa das suas obras, mas apenas por causa da fé em Jesus Cristo. Agora, essa é uma declaração ortodoxa do Evangelho. E nós, é claro, amamos a reforma aqui e falamos sobre sola fide, sola gratia, por fé somente, somente pela graça. E sabemos que essas não são apenas doutrinas da reforma, são doutrinas bíblicas. Isso é o Evangelho. E sabemos como é fácil, seja uma religião falsa ou o que quer que seja que uma pessoa vai ter uma intenção assim de contrabandear obras de alguma forma nessa equação. Nós pensamos de alguma forma, mesmo que de forma pequena, que nós precisamos de um esquema,